Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. E dessa vez eu quero falar sobre como identificar influências malignas, isso mesmo. Você já chegou na sua casa e já encontrou aquele peso, aquela angústia, aquela opressão? Você já sentiu até vontade, aquela ânsia de vômito? Você sentiu aquela dor de cabeça, aquele mal-estar? Entende? É sobre esse assunto que nós vamos falar, tá certo? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, se possível, para vocês assinar o canal, se possível. E também não esquecer de ativar as notificações, tá certo, pessoal? Ficaria muito feliz se vocês assinassem o canal. Vamos para a palavra. A palavra diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas da onde veio esse pessoal? Da onde veio essa raça de víbora? Da onde veio esses cão, esses malignos? Sim, pessoal, isso tudo aqui aconteceu quando, né, Deus expulsa o inimigo dos céus. Ele trouxe, a Bíblia diz, a terça parte. E esse pessoal aqui é tudo deformado, sabe? Revoltado, cheio de ira. A intenção e o projeto deles é, como eles não podem lutar mais contra Deus, eles lutam contra a criatura de Deus, que somos nós, tá certo? Então vamos aqui identificar o ensinar de atuação ou ação demoníaca, ou manifestação, ou interferência demoníaca, como você quer entender, ok? Primeiro, ele age nas pessoas, certo? As pessoas, elas são justamente as vítimas, né? O inimigo, ele age fortemente na vida das pessoas, sabe? Ele procura atuar na vida das pessoas, ele procura agir na vida das pessoas, sabe? Ele é, digamos assim, ele é especialista em investir na vida das pessoas, tá certo, pessoal? Então é muito importante a gente se ater para essa questão aí, né? Que o inimigo ele está agindo fortemente e a gente tem que estar esperto. Então, como identificar, né? Não tem aquele filho que você vai dar um conselho e ele se revolta, sabe? Não tem aquela pessoa que ela sempre está com ódio extremo no seu coração. Mudança de comportamento, aqui ó, comportamento, você vai identificar a ação maléfica através do comportamento das pessoas, entende? Aqui ó, comportamento persistente como o ódio extremo, resistência à oração. Tem aquela pessoa que você pergunta assim: você quer uma oração? Ela diz logo antes de você terminar: não, quero não. Você quer que eu leia um versículo bíblico? Quero não. Tudo que se refere a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, à palavra de Deus, ou seja, tudo que se refere ao mundo espiritual, essa pessoa resiste, porque por trás dela existe uma ação espiritual maligna, maléfica, entende? Ela pode até ser uma boa pessoa, mas ela está sob influência maligna, entende o que eu estou querendo dizer? Então a linguagem dela muda, ela blasfema, sabe? Ela chama a palavra de baixo calão, de todos os níveis que você possa imaginar. É uma pessoa que está sempre nervosa, aborrecida com Deus e o mundo. É uma pessoa que para ela nada presta, né? Às vezes o marido procura agradar a esposa, mas ela está sob uma influência maligna. É verdade. Às vezes a esposa procura agradar o marido em tudo, fazer uma comida diferente, um prato bem gostoso e tal, aquela coisa toda, não é? Dar um cheiro ali no cangote dele e tal, aquela coisa toda. E ele é sempre aquele mal-humorado, carrancudo, é influência espiritual, entende? Linguagem blasfêmia, dons inexplicáveis. Isso acontece muito dentro da igreja. As pessoas chegam dentro da igreja, né? Sai lá daquele moído lá, aí vem para a igreja. Aí quando chega na igreja, aí começa com o espírito de adivinhação, adivinhar CPF, coisa assim desse tipo. É ação maligna, manifestações malignas. E como identificar isso aí? É você estar com o Espírito Santo e perceber que esse negócio aí, esse moído aí está diferente, né? Entendeu o que estou querendo dizer? Então você tem que estar esperto para você discernir quem é que está agindo naquele ambiente, sabe? Porque é isso que está acontecendo aí, tá? Então, são pessoas com dons diferentes, adivinha a vida dos outros, começa a falar coisa com coisa. Você não viu agora
aquele influenciador aí que, enfim, né, que revelou ali as situações de situação de adultização de criança, e aquela outra pessoa lá do outro lado, né, e mais aquela a pregadora tal, foi profetizar para o caboclo, entendeu? Você vê, o povo do mundo hoje está confrontando os erros, e o povo da igreja está passando a mão por cima, lambendo, profetizando, dizendo, Deus é contigo, Deus vai te abençoar, Deus vai não sei o quê, Deus assado porque não sei o quê. E no final das contas não é Deus que está falando, é a carne que está falando. Entende? Como é que a gente vai descobrindo? A gente vai descobrindo esse mistério, né? Aí justamente com o tempo, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai dizendo, tá vendo que não foi Deus que falou, rapaz, tá vendo? Se fosse Deus que tivesse falado, não tinha acontecido essa miséria toda. Sabe? Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? E aí muitas pessoas às vezes ficam iludidas, porque fulano é famoso, porque fulano é da mídia, porque fulano isso, porque fulano é aquilo. Mas é um pé quebrado, não tem nada de Deus, é só espírito de adivinhação e nada mais, sabe? E, infelizmente, né, o povo de Deus é imaturo, o povo de Deus acredita em tudo. Se chegar, o povo de Deus é incrível, como o povo de Deus acredita em tanta picuinha, sabe? Eu fico assim, às vezes eu fico assim, sabe? Perguntando a mim mesmo, meu Deus, como é que pode, né? As pessoas saem acreditando em tudo, né? Então, sempre com cautela e discernimento pastoral. Precisa ser pastor para discernir que o cão está agindo na vida daquela pessoa? Não precisa não, pessoal. Não, sabe? Então, vamos identificar aqui essa situação espiritual, essa situação. Então, você tem que identificar o que na pessoa? Pessoas que têm ódio, que têm ira, que têm raiva, que têm amargura, pessoas ressentidas, pessoas que vivem de mal com a vida, pessoas que não perdoam, pessoas que desejam o mal do próximo, pessoas que têm inveja. Tudo isso são sinais de que ela está tendo uma influência maligna, porque são características do maligno, entende o que eu estou querendo dizer? É isso aí, pessoal. Em segundo lugar, tem lugares que você chega, você já sente aquele peso. Diga se não é, deixe nos comentários. Você já sente aquele peso, você sente aquela angústia, aquela aflição, você sente que aquele ambiente está pesado, que aquele ambiente está, sabe, está um ambiente assim diferente, sabe? Você não se sente bem naquele lugar. Tem ambientes que a gente chega e a gente não se sente bem, se sente mal, porque há uma presença espiritual ali do mal e as pessoas não sabem, né? Mas você já identifica. Quando você bate o pé dentro daquela casa, você já sente que o mal está naquele ambiente. Você tem que entender isso, sabe? Às vezes foi pessoas que passou por ali, né? Deixou um rastro de inveja, deixou um rastro de desejar mal para aquele casamento, inveja dos filhos, coisa assim desse tipo. E acontece muito isso, né? As pessoas às vezes elas não percebem, mas existe uma influência maligna naquele ambiente. E é importante que a pessoa ela se atenha para isso aí, sabe? E ela comece a orar e pedir a Deus para que Deus ele quebre aquela influência maléfica e Deus haja naquele ambiente com poder para que aquele mal ele saia. O diabo ele tem que ser confrontado, os principados, os potestades, os príncipes do mal e as hostes espirituais e as setas malignas. Quando eles são confrontados, é como que eles, ele descobriu, foi revelado, esse lugar não é mais meu. Aí você tem que agir através da oração. Áreas marcadas por acontecimentos violentos. Não tem aquele bairro que morreu muita gente assassinada, morreu muita gente, sabe, houve estupro, derramamento de sangue, aborto, sabe? Coisa assim desse tipo. Então ali dá aquele território, dá habilitação para o inimigo chegar, sabe? Porque foi derramado sangue ali, sabe? O inimigo chega e toma posse daquele ambiente, promovendo a sequência, dando continuidade, entendeu? Dando continuidade à sequência de situações, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Situações ocultas, uma atmosfera de opressão espiritual pode ser vista como influenciadas por demônios territoriais. Ele está ali e não quer sair não. Quer não.
Jesus, quando chegou lá em Gadara, os demônios chegou, que tenho eu contigo? Por quê? Porque ali era território deles, a terra ali dominada por eles, entende? Entende? Por exemplo, Daniel quando ora, o príncipe da Pérsia, pessoal, não era uma pessoa, era um príncipe da Pérsia, são seres espirituais poderosos, malignos, que agem na política, entende? Deixa eu parafrasear aqui para você. São príncipes que agem na política, entendeu o que estou querendo dizer? Ou seja, aquele príncipe que Daniel ali estava agindo no reino da Pérsia, entende? Era um demônio. Como é que a gente vai entender que era um demônio? Porque veio o anjo, veio o arcanjo, lutou, só quem venceu foi o arcanjo, porque o arcanjo tem mais poder do que o anjo. E o anjo e o arcanjo iria lutar contra um rei. Pessoal, abre os olhos. Tipo assim, vamos trazer aqui para o nosso Brasil, por exemplo, da onde que emana todo o poder na questão política para resolver os problemas sociais, problemas de saúde, de educação, problemas, enfim, tudo em relação à sociedade. É onde? Lá em Brasília. Quem é que está dominando Brasília? É Jesus Cristo? É o Espírito Santo? Não, pessoal, quem está dominando ali é o cão, é o diabo, Satanás que está ali dominando. Através de quem? Através de Alexandre de Moraes, através do presidente da República. Aí você pergunta por quê? Porque eles têm todas essas características. É ódio, é inveja, é corrupção, é mentira, é processo um atrás do outro. Entendeu o que estou querendo dizer? Entende? Então, o presidente da República, conluiado o Supremo Tribunal Federal, aquilo ali é tudo conluio, entendeu? De pessoas que estão trabalhando do lado do cão. Por que estão trabalhando do lado do cão? Porque o cão está do lado deles e eles têm aliança com o cão. Entendeu o que eu estou querendo dizer? É isso que eu estou dizendo para vocês. Então ali são demônios territoriais que já estão ali, ó, posso dizer, desde o descobrimento do Brasil, e eles estão enraizados. O que é que a igreja tem que fazer? Me responda nos comentários. Ali só sai, pessoal, com oração e jejum, viu? Mas não é essa oração de bico de pato, não. Viu? Nem esse jejum aí que o pessoal dizendo assim, jejum em bando, jejum em Guaraná. Aí o outro vem assim e diz, jejum em doce. Aí o outro vem, o outro bobo da corte. E esses líderes aí do Brasil aí, são tudo bobo da corte aí, que ficam ensinando essas coisas ao povo. Entendeu? Isso aí não é jejum não, isso aí é regime, entendeu o que eu tô querendo dizer? Isso aí você não vai derrubar principado, você não vai derrubar potestade, você não vai derrubar hoste, você não vai derrubar nada, e os dominadores, porque isso aí é uma hierarquia fortíssima, e você não vai derrubar com essa oração de bico de pato no domingo, isso aí é perda de tempo, entendeu? Para isso aí cair, a igreja tem que se unir, os líderes têm que se conscientizar, esquecer muitas coisas aí, se arrepender dos seus pecados, entende? Pedir perdão a Deus e começar tudo do zero de novo e clamar aos céus para que aconteça justamente, né, um milagre, porque o diabo está sendo identificado. Estou falando aqui, ele está sendo identificado. Quais são os lugares que eles estão? Está no bairro, está na cidade, está no estado, está em Brasília. Entendeu? Então ele tem que ser denunciado, entendeu? Que é para justamente ele cair por terra e ficar, não é, no lugar que ele deve estar, que é justamente, como se diz assim, neutralizado pelo poder de Deus, certo, pessoal? Vou terminar. Ele está nas nações, no sistema. No sistema ele está dominando o quê? Aí a pergunta que você faz é essa. Ele está dominando em quê? Ele está dominando na educação, tá ou não está? Sexualizando criança. Entendeu? Esse pessoal que está na comissão de educação, a maioria é tudo comprometido com a questão de sexualização de crianças. Diga que eu estou mentindo. É comprometido, muitos até com pedofilia, pessoas que estão totalmente, não tem, como se diz assim, capacidade para educar ninguém. Pelo contrário, eles precisam passar por um tratamento, isso mesmo, com o psiquiatra da NASA, o psicólogo, porque são pessoas doentes, entendeu o que eu estou querendo dizer? Quem gerou essa doença? A própria sociedade. Muitos ali foram abusados pelos pais, pelos parentes, para padrasto, muitos foram destruídos até pela própria família, né, que conduziu cada um para um caminho errado, enfim. E aí eles estudaram e caíram aonde? Caíram aí justamente naquele ambiente onde o cão vai usar justamente para destruir a sociedade, entende?
entende? Os sistemas estão mudando por quê? Porque as pessoas que estão nos sistemas são pessoas comprometidas com o quê? Comprometidas com o cão, entende? E aí o que acontece? Vai haver mudança? Vai haver mudança para onde? Vai haver mudança não, pelo contrário, vai piorar, porque eles vão tomando espaço na cultura, na ciência, na tecnologia. Na ciência eles começam a criar aqueles moitinhos. Ah, porque está provado que o homem não é homem, que a mulher não é mulher, porque isso não sei o quê, cromossomo não sei o quê, e começa a inventar as coisas, entendeu o que eu estou querendo dizer? E assim, na educação é o que a gente vê aí, as faculdades, tudo cheio de comunista, de socialista, os jovens tudo alienado, sabe? Entende? Ah, porque Marx, ah, porque Lamarck, ah, porque não sei quem, ah, porque Paulo Freire, ah, porque... Todo um bando de preguiçoso. Qual a contribuição que esse povo trouxe para a humanidade? Entendeu? Segunda Guerra Mundial, quase 60 milhões de mortos. China, 70 milhões. Coreia do Norte, ninguém tem nem o número, entende? A Itália, quantos milhões de mortos, entende? Somando tudo dá quase 200 milhões. E o povo ainda fica, como se diz, defendendo esse tal de regime. Ah, não, porque a China, que China, que coisa nenhuma. A China abriu o mercado. A China hoje, o pessoal diz que é comunista, mas praticamente é capitalista, porque, enfim, aquela coisa toda. Então, tudo isso aí é espiritual, pessoal. Esses regimes, esses sistemas, tudo é espiritual. A igreja, ela tem que ter uma visão aberta, porque se a igreja não tiver uma visão aberta, pessoal, se a igreja não tiver uma visão aberta, esses corruptos, esses mentirosos, dominados pelas principais, essas potestades, essas hostes do mal, esses dominadores e as setas malignas, que é uma classe também de demônio, sabe? Eles vão dominando, eles vão governando, eles vão agindo e termina, a gente já sabe que muitos destroem milhões e milhões de vidas e é isso que acontece, entende? Então saiba identificar, né, as ações espirituais do mal. Vou ficando por aqui, beijo no coração de vocês e a gente se vê.